falando sobre criança, conversar com a Sim. sua criança. E a gente estava falando por que Freud diz que os principais traumas que a gente tem, eles são criados na infância. Eu queria que você explicasse pra gente por quê. Legal. Lembrou bem. Eles são formados do 0 aos 7 anos. Eu diria que até antes. Na gestação mesmo, já pode configurar trauma na mente de uma criança. Uhum. Tá? E eu conheço várias pessoas que, quando eu vou fazer hipnose, volta lá dentro da barriga da mãe. Como assim, cara? E Quer ver um negócio desse? escuta o pai falando, não, vamos abortar. E aí já é nível de rejeição e carrega aquilo para a vida Não, que inteira. pesado, Mas antes mesmo cara. Antes de nascer. É mesmo. Acontece. Pesadaço isso. Porque o que acontece? Do 0 aos 7 anos, a gente está construindo o início da consciência, mas a gente já tem um subconsciente ativo. Diz que até os 3 ou 4 anos, se você não tem consciência. Não tem a consciência. A partir dos 3 até os 7, ela está bem minúscula. A gente está começando a entender. Aos poucos ainda. Por a gente ser só subconsciente, vamos dizer assim, é igual a gente ser um cachorro. Igualzinho como os animais no geral. A gente só absorve emoções através de tudo que a gente vê, escuta e sente. Tudo é emocional pra gente. Então, se eu vou e xingo um filho meu a nível extremo, depois não converso e ressignifico com ele, eu crio um trauma emocional naquela criança e aquilo ali se configura como o normal dela. Uhum. Então, do 0 aos 7 anos, a criança só tem praticamente o subconsciente, ou o que eu chamo de mente emocional. A partir dos 7 anos, começa a se construir o consciente, por isso que adolescente é rebelde. Até os 18, 20 anos, está construindo o consciente. A partir dos 20 anos, o consciente está construído. Aí a gente se torna adulto, e tanto que a gente faz muita merda ali... E aí começa a fazer dívida. Exato. Por aí. E até por isso que depois dos 65, regride mesmo. Regride. Uhum. Que o consciente ele vai baixando de novo. Por isso que fala que pessoas idosas parecem criança. Porque o nível de consciência de um idoso é igual ao nível de consciência de uma criança. Eles são mais emocionais, só que agora com uma carga de vida. Sim, com diferente, com experiências. Só que são mais emocionais. E emocionais. é o perigo da pessoa não trabalhar a inteligência emocional dela e tá ali recuando ali para aquela situação emocional de uma criança, mas não consegue utilizar aquilo. Exato, e entender. Não consegue. E aí a gente fica achando que eles são doidos, que não é ruim conversar com pessoas mais idosas e tudo, mas não entende essa parte mental. E a criança, ela vai passando por diversas questões emocionais, e lembrando daquele jardim que eu falei com vocês, é como se fosse lá e plantasse uma árvore já grande, quando passa por eventos de alto impacto. Quando a criança é espancada, ou sofre um abuso, ou sofre coisas, às vezes coisas simples causa algum tipo de trauma emocional, porque a criança é pura emoção. Se você não conseguir ter uma linguagem emocional para conversar com a criança, porque, entenda, você e seu filho ou filha, por exemplo, vocês sempre vão ter idades diferentes, então vocês nunca vão se entender. E o 100% mais, não. nunca. Então, o mais consciente tem que baixar para saber conversar a linguagem do mais novo. Entendi. Entendeu? Legal isso. Então, quando eu faço algo com o filho, por exemplo, a gente vai ter filho. Quando eu faço algo e eu percebi conscientemente que aquilo ali pode ter gerado alguma coisa na criança, eu tenho que dar um jeito de ressignificar. E eu ensino isso bastante para algumas pessoas que fazem terapia comigo, que têm filho, que é importante criar uma nova mentalidade nessas crianças. E vai instalando do 0 aos 7 anos dessa forma por isso. Só que nesse período, muito das coisas, o nosso subconsciente, ele esconde da gente, para a gente não lembrar, para que a gente não sofra, porque se a gente fica lembrando daquilo o tempo inteiro... É um mecanismo de defesa, né? mecanismo de defesa, só que tem uma contrapartida que ele usa também aquilo contra a gente sem a gente saber.